A ideia deste vídeo é ser um guia para quem quer começar a investir em ações. E primeiramente é importante entender o que são ações. Bom, de forma simples, ações são pedaços, pequenas frações de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Você vira dono de uma parte da companhia, mesmo que seja uma parte pequena. E como sócio, você passa a ter direito de uma fatia dos lucros que ela distribui. Essas ações são negociadas no mercado financeiro, um ambiente onde pessoas e empresas compram e vendem ativos como ações, títulos públicos, fundos imobiliários, entre outros. No Brasil, esse ambiente é organizado pela B3, a Bolsa de Valores brasileira, localizada em São Paulo. A B3 é onde ocorrem essas transações do mercado acionário. Empresas que querem captar dinheiro para expandir seus negócios emitem ações e os investidores compram essas ações apostando que essas empresas vão crescer e dar lucro. Quando isso acontece, os investidores ganham basicamente de duas formas, com a valorização do preço das ações e o recebimento dos proventos, que incluem dividendos e juros sobre capital próprio. Mas é importante saber que o mercado funciona de acordo com a lei da oferta e demanda, ou seja, se muita gente quer comprar uma ação, o preço dela tende a subir. Se muitos querem vender, o preço tende a cair. E não é preciso ser milionário para começar. Hoje, com poucos reais, você já pode ser sócio de grandes empresas listadas na bolsa. O importante é entender o funcionamento antes de colocar seu dinheiro. Muita gente ainda acredita que investir em ações é como jogar na loteria, ou que é algo extremamente arriscado, onde você poderia perder tudo do dia para a noite. Mas isso só acontece com quem investe sem entender absolutamente nada do que está fazendo. Segundo Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, investir em ações é uma forma de participar do empreendedorismo sem correr os riscos de empreender diretamente. Em outras palavras, você colhe os frutos sem precisar abrir sua própria empresa, contratar funcionários, pagar impostos ou lidar com a burocracia brasileira. Barsi diz que investir em boas empresas que lucram consistentemente e pagam bons dividendos é uma maneira de construir renda passiva e patrimônio ao longo do tempo. E ele mesmo é a prova disso, com mais de 2 bilhões de reais investidos, a maior parte vinda de ações que ele comprou há décadas. Se você tiver paciência e disciplina, diversificar os investimentos em diferentes setores e fizer aportes mensais, não existe o risco de perder tudo. O alto risco existe no curto prazo, quando você não sabe o que você está fazendo e o que está comprando, ou tenta adivinhar o futuro no mercado. Mas se você é sócio de empresas sólidas, mesmo em tempos de crise, o valor das ações tendem a se recuperar com o tempo. Bom, e agora que você já entendeu que investir em ações é ser sócio de empresas, vem a pergunta: como investir de um jeito certo e responsável? É importante dizer que não existe uma fórmula mágica que te fará enriquecer da noite para o dia. Investir em ações é investir em renda variável, portanto, terão momentos que o mercado irá subir e em outros momentos cair. É normal, ou seja, não existe garantia de que você sempre irá lucrar. Porém, ter uma estratégia definida e que faça sentido com seu perfil de investidor é essencial. E para isso, existem diversas opções, cada uma com as suas características. Falando de uma forma mais macro, existem dois tipos: o investimento com foco no curto prazo e outra com foco no longo prazo. De curto prazo, podemos citar duas estratégias. A primeira, que tem como objetivo comprar ações e vender após dias, semanas ou até meses e lucrar com a alta das cotações. Isso é o que chamamos de swing trade, que sinceramente não é muito recomendado para quem é iniciante, pois exige tempo de análise e estudos. Precisará acompanhar o mercado com bastante frequência. Já a segunda estratégia é o famoso day trade, que basicamente é comprar e vender a ação no mesmo dia, tentando lucrar com a alta da cotação nesse pequeno intervalo de tempo. E eu não preciso dizer que exige ainda mais empenho e dedicação. É uma pequena parcela das pessoas que realmente conseguem ser lucrativas nessa estratégia. Bom, se a sua ideia não é ir tão a fundo nos investimentos, mas sim apenas buscar alguma forma de ter um ganho interessante para o futuro com ações, esses investimentos de curto prazo, fazer trades, definitivamente não são para você. Agora, falando das outras estratégias que têm como foco longo prazo, podemos citar primeiramente o Buy and Hold, que é a mais famosa. O Buy and Hold consiste basicamente em comprar ações de boas empresas e mantê-las na carteira, a princípio, para sempre, ignorando as oscilações do mercado. Nessa estratégia, você só deve pensar em vender as ações de uma empresa se acontecer algo realmente grave que justifique essa venda. E é por isso que tem o termo hold no nome. A ideia realmente é comprar e segurar.
Importante dizer que um holder, que é a forma como o investidor que segue essa estratégia é chamado, geralmente busca empresas boas pagadoras de dividendos ou que tenham um grande potencial de crescimento. Tem alguns investidores que seguem essa estratégia que vale citar, começando pelo Fábio Holder, que tem um canal muito legal aqui no YouTube. Tem também o Baster, que fala do buy and hold há muitos e muitos anos. Talvez seja o primeiro brasileiro a abordar essa estratégia aqui na internet. Inclusive, eu aprendi muito vendo os vídeos dele. Agora, o mais famoso de todos, Luiz Barsi Filho, que eu citei anteriormente, que é um baita case de sucesso. Se tornou o maior CPF da Bolsa de Valores aplicando na prática a estratégia do buy and hold. Ele é uma verdadeira inspiração para muitos investidores. Importante mencionar também a filha dele, chamada Luiz Barsi, que também aplica o buy and hold e tem um canal chamado AGF que aborda bastante esse tema. Enfim, tenha em mente que nessa estratégia o maior desafio é construir uma mente blindada para manter as ações em carteira mesmo em momentos de crise, com as ações despencando e com os noticiários pegando fogo. Eu passei por isso quando aconteceu o Joesley Day em 2017 e também na crise de 2020, que foi um caos completo. Eu não só precisei me manter focado para não vender minhas ações, como também aproveitei para utilizar o caixa para realizar mais aportes e aumentar ainda mais minha posição em boas empresas. Outra filosofia muito famosa com foco no longo prazo é o Value Invest, que consiste basicamente em identificar e adquirir ações de empresas subvalorizadas pelo mercado. A ideia é que o mercado nem sempre consegue precificar corretamente o valor real das empresas, e o investidor, ao analisar os fundamentos, consegue identificar empresas que estejam com a cotação abaixo do seu valor intrínseco. Bom, e possui muitas formas de precificar um ativo. Eu não entrarei em detalhes neste vídeo, pois a ideia aqui é ser um guia básico. Mas no vídeo, O Segredo para Ficar Rico com Ações na Bolsa, eu cito alguma dessas fórmulas, além de outros pontos muito interessantes para quem quer investir em ações. Mas se você ainda está aprendendo, calma, fique neste vídeo. Um investidor muito famoso no mundo inteiro e que segue a estratégia do Value Invest é o Warren Buffett, que é simplesmente o maior investidor de todos os tempos. Outro investidor que vale mencionar é o Benjamin Graham, que é simplesmente o pai do Value Investing, o autor do famoso livro O Investidor Inteligente. Todas essas estratégias funcionam muito bem, mas têm diferentes perfis de risco e necessidades de conhecimento específicas. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também para você ficar sabendo quando sair novos vídeos. Se você pretende investir em ações com foco no longo prazo e ignora a análise fundamentalista, está cometendo um erro grave. É justamente por meio dessa análise que conseguimos avaliar a saúde financeira e o potencial de uma empresa, ou seja, entender se ela realmente vale o investimento. A análise fundamentalista permite mergulhar nos números da companhia. Você examina o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, o fluxo de caixa, o nível de endividamento, o crescimento de receita, lucratividade e outros indicadores essenciais. Esses dados respondem perguntas-chave como: essa empresa está crescendo de forma consistente? Ela gera lucro de verdade? Está com dívidas sob controle? Tem histórico de pagar bons dividendos? No fim das contas, é como fazer um check-up completo na empresa antes de se tornar sócio. Ignorar isso é o mesmo que comprar no escuro, e no mercado de ações isso pode sair muito caro. Agora, saiba que antes de tudo, você precisa ter uma conta em uma corretora. Embora também seja possível investir por meio de grandes bancos, o mais comum é que você pague mais caro em taxas e corretagens, o que, no longo prazo, pode comprometer seus resultados. A corretora funciona como uma ponte entre seu dinheiro e a bolsa de valores. É por meio dela que você compra e vende as ações. Hoje em dia, o processo de abertura de conta é bem simples, rápido e totalmente digital. Basta enviar seus documentos online, sem burocracia e sem complicação. Algumas das principais corretoras do Brasil são a Clear, que é o que eu uso desde 2016, a XP Investimentos, tem a Rico, Modal Mais, a Agora no Invest, Toro, entre outras. Mas aqui vai um conselho importante: não escolha com pressa, pesquise com atenção cada plataforma, entenda quais são suas taxas cobradas e veja qual delas combina mais com seu perfil de investidor. Me diz aqui nos comentários qual foi a maior insegurança que você teve ou ainda tem antes de começar a investir em ações. Espero que você tenha entendido que investir em ações vai muito além de comprar papéis e torcer para que eles se valorizem. É sobre mentalidade, estratégia e preparo. O investidor de sucesso não é aquele que acerta sempre, mas é aquele que erra menos porque tem um plano bem estruturado. Investir em ações não é um jogo de azar,
É um processo de construção de patrimônio e, como qualquer construção, exige uma base sólida. Essa base está em entender os fundamentos do mercado, conhecer os riscos, dominar os conceitos como análise fundamentalista e, acima de tudo, manter a constância e disciplina. Se você chegou até aqui, já está na frente de milhares de pessoas que nunca deram o primeiro passo ou que se jogam no mercado sem saber o que estão fazendo. Agora, com esse guia básico, você tem uma rota clara para começar. Mas atenção, investir bem não é só saber o momento de comprar ações. É fundamental também entender quando faz sentido vender uma empresa. E é aí que muitos iniciantes e até veteranos tropeçam. Muita gente segura empresas problemáticas por apego, por ilusão ou simplesmente por não ter um critério de saída claro. Por isso, se você quer dominar de verdade a estratégia de investimento em ações com foco no longo prazo, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo Quando e Como Vender uma Ação no Buy and Hold, o guia completo. Nele eu explico todos os sinais que mostram que talvez esteja na hora de se desfazer de uma ação, mesmo sendo um holder. E também falo sobre como você vai vender de forma correta, com inteligência e estratégia.